Computadores quânticos são uma das tecnologias em desenvolvimento que recebe mais atenção da mídia e cultura popular atualmente. E isso é tanto pela ideia de que esses computadores vão ser capazes de tornar a criptografia que protege bancos ultrapassada, quanto pela ideia de que nós podemos fazer grandes avanços na ciência graças a algoritmos quânticos super rápidos. E sinceramente isso não está tão errado. Existem algoritmos quânticos já montados que seriam capazes de fazer ataques eficientes contra a criptografia clássica, o que seria um problema bem grande para o mundo moderno. E o principal uso de um computador quântico na ciência seria simular moléculas complexas demais para serem estudadas em computadores clássicos, o que poderia melhorar drasticamente o nosso entendimento de química e biologia. Só que, por outro lado, nenhuma dessas duas coisas é tão simples. E a principal razão para isso é que nós não sabemos fazer computadores quânticos direito. Então não é possível avaliar na prática o quão poderosos esses computadores de fato seriam. E aqui eu talvez tenha decepcionado alguns de vocês. Afinal, existem mais de 100 grupos de pesquisa dedicados à computação quântica. Então, como assim nós não sabemos fazer computadores quânticos direito? Antes de explicar isso, eu gostaria de dizer que a semana de Black Friday da Alura chegou e os maiores descontos da história da Alura estão ativos. O mais legal da Alura é que os cursos são feitos para você realmente aprender uma habilidade nova. Cada curso é uma nova ferramenta, um aprendizado novo que vai estar disponível para você resolver problemas da vida real, turbinando o seu currículo e a sua capacidade de fazer coisas no processo. É por isso que nós temos tantos casos de pessoas que mudaram de vida depois de fazer algum curso da Alura. E você pode ver elas falando sobre isso diretamente no link que eu vou deixar na descrição. E isso acontece não importa o curso da Alura. Isso vai desde programação, marketing, ciência de dados, até edição de vídeos e imagens. E o pacote com todos os cursos da Alura está com o maior desconto da história. 25%. E você não precisa esperar a sexta-feira chegar, porque ele está válido desde o dia 22 e só vai acabar às 23 horas e 50 minutos da sexta-feira, dia 26. E depois nunca mais. Essa é a oportunidade perfeita para você aprender algo novo na Alura e se juntar às milhares de pessoas que mudaram de vida depois dos cursos. Não percam isso. E voltando ao vídeo, nós não sabemos fazer computadores quânticos direito. E eu vou clarificar isso comparando eles com computadores clássicos. A maior parte dos computadores clássicos usa um design bastante específico conhecido como arquitetura de von Neumann. Se você quiser fazer um computador clássico, iguais aos que todo mundo usa diariamente, você pega uma caixa de metal, coloca transistores de acordo com essa arquitetura básica e você tem um computador funcionando. Só que nós não temos isso para computadores quânticos. Não existe uma forma consistente de criar computadores quânticos, muito menos de criar computadores quânticos grandes o suficiente para serem verdadeiramente úteis. Para entender melhor os desafios da computação quântica, vamos olhar mais a fundo a arquitetura de von Neumann para computadores clássicos. Um computador clássico tem basicamente duas partes principais. Uma memória, que guarda informação, e uma unidade de processamento central, a famosa CPU. A CPU pode escrever e manipular a memória. E ela também precisa de duas capacidades básicas, que é a de fazer contas e controlar o fluxo de informação. E isso é feito com circuitos de transistores. Computadores clássicos funcionam com base em manipular unidades de informação chamadas de bits, que têm valor 0 e 1. Eles são representados por correntes elétricas em transistores. E o valor representado por esses transistores pode ser modificado por correntes elétricas. Se uma corrente elétrica está passando por um transistor, ele armazena um bit 1. Se a corrente elétrica não está passando por um transistor, ele armazena um bit 0. E eu sei que o que eu vou falar agora é um pulo enorme, mas essas correntes elétricas são controladas por você quando você usa um computador. Usar um computador é manipular a corrente elétrica de transistores, não importa se você está escrevendo um texto, vendo memes ou se inscrevendo e ativando o sininho no Ciência Todo Dia. Então, para criar um computador quântico, nós queremos algo similar. Queremos algo que possa ter dois valores distintos, assim como os bits, mas que se comporte de maneira quântica. E esses são os qubits. Enquanto um bit é 0 ou 1, um qubit seria capaz de entrar em superposição entre 0 e 1. E isso representa uma situação extremamente estranha e difícil de explicar. Além disso, nós queremos ter a capacidade de controlar esses qubits para realizar operações neles, de acordo com programas de computador que alguém escreveu. Os detalhes aqui não importam tanto. O recado principal é que qubits seguem as estranhas leis da mecânica quântica, e essas estranhezas podem ser usadas de forma criativa para resolver problemas que os computadores clássicos têm dificuldade para resolver. A primeira camada de um computador quântico seriam justamente os objetos físicos que representam os qubits, e esses objetos precisam se comportar de maneira quântica. E é aqui que nós encontramos o primeiro problema. Coisas quânticas só se comportam de forma quântica quando elas estão isoladas do mundo. Isso quer dizer que variações de temperatura, luz de lugares inesperados e todo tipo de perturbações podem destruir o comportamento quântico dos qubits e
estragar a computação no meio. Imagine a seguinte situação: vocês estão rodando um algoritmo extremamente demorado e depois de um dia inteiro o algoritmo quebra porque você olhou para o seu computador quântico. Se você simplesmente juntar 12 átomos numa caixa qualquer, eles vão se comportar como 12 bolinhas muito pequenas. É apenas quando você isola eles das interferências externas que eles podem se comportar como qubits. Efeitos quânticos são tímidos e gostam muito de ar-condicionado muito forte, de preferência perto do zero absoluto. Por conta disso, qualquer computador quântico é um desafio não só de engenharia, como também de criogenia. O segundo desafio é de fato realizar as computações. Quando você manipula um qubit, modificando o valor dele, existe sempre uma chance de você cometer pequenos erros. E isso também acontece com computadores clássicos. O seu computador comete diversos erros todo segundo. E computadores quânticos são, por natureza, muito mais sensíveis a esses pequenos erros, bem mais do que computadores clássicos. Uma analogia seria que modificar um bit clássico é como apagar uma lâmpada. Um clique e tá feito. Já modificar um qubit é virar um volante para um ângulo extremamente preciso, o que é bem mais difícil. Por isso, computadores quânticos precisam ser equipados com mecanismos e algoritmos de correção de erro. Isso, em geral, é feito por um computador clássico que guia a computação quântica e fica de olho para que erros não aconteçam. Computadores clássicos também têm as suas versões de correções de erros, que, em geral, é feito com redundância ou backups. Só que informação quântica não pode ser copiada. Não existe Ctrl+C em computadores quânticos, então é preciso desenvolver estratégias inovadoras para lidar com erros em computadores quânticos. E isso vai ser especialmente importante para computadores maiores. Ok, então quais são as tecnologias disponíveis para criar qubits? A tecnologia mais parecida com os transistores usuais é usar supercondutores. Um supercondutor é um fio condutor sem resistência elétrica, o que até onde nós sabemos só existe em baixas temperaturas. Aqui os qubits são correntes elétricas que passam por esses supercondutores e essa corrente elétrica é quantizada. Isso é, existe um número limitado de valores para ela. Em um computador quântico, em geral, vão existir dois valores possíveis, que vão representar o 0 e o 1 do qubit. Esses qubits podem ser manipulados usando variações de potencial elétrico ou voltagem, exatamente como uma corrente normal. E existe uma outra forma de usar supercondutores para criar computadores quânticos. Ao invés de representar o qubit pela corrente, nós usamos acúmulos de cargas. Em um supercondutor, elétrons podem se acumular formando transmons. Esses transmons basicamente se comportam como uma partícula gigante de carga negativa alta. Quanta carga exatamente? Bom, existem só duas possibilidades. Uma dessas representa o 0 do qubit e a outra representa o 1. E foi um computador quântico baseado nessa tecnologia que foi usado pela parceria Google e IBM para supostamente demonstrar a supremacia quântica em 2019. A parceria afirmou que eles executaram um código num computador quântico em 3 minutos, mas que demoraria 10 mil anos em um computador clássico. E aqui vale a pena dar uma olhada no computador deles. A maior parte dessa estrutura toda é só para isolar esses transmons do mundo externo. A parte realmente quântica do computador é microscópica, e ele ainda assim não roda Crysis. A vantagem desse tipo de computador é que ele apresenta taxas de erros mais baixas do que as alternativas, o que é muito importante para computações longas como a que o Google e IBM demonstrou. Uma tecnologia de computadores quânticos que poderia contornar essa dificuldade de isolar os qubits do mundo seriam computadores à base de fótons, que é a partícula de luz. A luz tem polarização, que é basicamente a direção na qual os campos eletromagnéticos da luz vibram. Essa polarização se comporta como um qubit e está naturalmente isolada. Não é necessário fazer mais nada. O problema aqui é que justamente pelo fato da polaridade ser naturalmente isolada, é muito difícil de manipular ela. Não é impossível, mas nós ainda não temos um bom jeito de manipular mais do que um fóton por vez. E se nós quisermos um computador quântico grande e útil, nós precisaríamos manipular vários fótons de uma vez. A moral da história é que as nossas tecnologias para montar computadores quânticos grandes ainda estão na infância. Existem ainda diversos desafios de engenharia e física aplicada antes de nós criarmos computadores quânticos que de fato possam ser úteis. As dificuldades são tantas que ainda não é nem claro quão úteis computadores quânticos realmente serão. Talvez corrigir erros em computadores quânticos grandes torne eles tão lentos que não vale a pena de usar eles. Ou talvez apareça uma solução genial para manipular fótons ou isolar íons e a gente tenha um computador quântico quase que perfeito em 20 anos. E é justamente por esse tanto de incertezas que computadores quânticos ainda são uma área de pesquisa em aberto, e não uma peça de computador comercial que você pode comprar e ter em casa. Ou seja, temos muito a fazer antes de computadores quânticos virarem uma realidade. Muito obrigado e até a próxima!